Uma boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da série Diálogos que a gente está promovendo aqui na nossa página do Facebook do Projeto Musicarte. Pois também essa conversa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube também. Então hoje recebendo aqui o psiquiatra Dr. Marcelo Campos para uma conversa sobre saúde mental. Vamos avaliar um pouco sobre o assunto, conversar, discutir e trazer informações que são sempre importantes por esses dias complicados, né, que a gente está vivendo, né? Então, uma boa noite para você, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Rony. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Excelente. E também aqui a Cláudia, educadora do Projeto Musicarte. Boa noite também, Cláudia. Boa noite, Rony. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco hoje. Que possamos aproveitar aí mais esse diálogo para tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas, manda para a gente, que no que for possível o Dr. Marcelo vai responder. Ok, muito bem. Então, a nossa ideia hoje é conversar sobre a saúde mental e para isso a gente quer deixar aberto aí os nossos canais para quem quiser mandar comentários e mandar suas dúvidas. E a gente vai começar aqui falando sobre justamente o conceito de saúde mental, né? A gente lembra do grande livro, né, de Machado de Assis, O Alienista, em que lá todo mundo era meio doido, né? O alienista, né, o que era um psiquiatra, ele certamente sabia que todo mundo ali era um pouco maluco. Mas, então, né, para a gente conseguir entender um pouco sobre isso, qual é o conceito de transtorno mental e em que sentido isso diz respeito às nossas vidas, seja, seja no mais leve sintoma ou diagnóstico até os mais graves. Sim. Na verdade, para se tornar algo bastante acessível, assim, nós, é, nós quando saímos do nosso estado de equilíbrio, de qualquer natureza, um equilíbrio, né, quando a gente define, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define saúde, né, ela coloca um estado de bem-estar físico, psíquico, né, e social, emocional. E, e tudo aquilo que nos causa, de alguma forma, sofrimento, nos tira desse bem-estar, é, está de alguma forma impactando a nossa saúde, as nossas interações, o nosso livre viver, né? O nosso viver de uma maneira mais plena e mais equilibrada, né? É, do ponto de vista psiquiátrico, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre transtornos, né? Existem nesses transtornos critérios bastante específicos, né? Bastante é, categorizados, né, de acordo com cada doença, né? O transtorno seria nada mais, nada menos que uma doença, né? Então, quando esse sofrimento chega num nível grande o suficiente para se unirem diversos sintomas comuns para determinar um determinado transtorno, a gente atinge esses critérios, né? São critérios bastante técnicos, desenvolvidos, né? Observados através da pesquisa científica, nós conseguimos dizer que se trata de um transtorno, né? E aí tem várias categorias, né? Tem transtornos psicóticos, transtornos de humor. Entre os transtornos de humor, nós temos, por exemplo, a depressão, transtorno bipolar. Os psicóticos, nós temos aí a esquizofrenia, transtornos ansiosos, né? Transtorno obsessivo compulsivo, e assim vai. Ok. E nesse sentido do transtorno, É, quer falar, Cláudia? Pegando o gancho do que você tem falado, doutor, nós vemos que alguns desses, que normalmente esses transtornos, embora eles reflitam sensações, sintomas
físicos no corpo, muitos deles são carregados de emoções. E o que percebemos é que isso gera uma fusão, uma dúvida nas pessoas entre o que é emocional e o que é físico, né? Como diferenciar isso? Tá. Por exemplo, tá? Quando você fala o que é físico, a que você está se referindo exatamente? Porque quando nós falamos, normalmente existe aquela dúvida, vamos tratar com a psicoterapia, Uhum. que os psicólogos, mas o psicólogo ele só trata a questão emocional, né? Alguns casos nós sabemos que precisa também de um acompanhamento psiquiátrico. Né? Uhum. E essa é uma dúvida constante. Existe, infelizmente, hoje um preconceito com a questão do precisar tomar remédio, né? Mas o remédio ele vem por uma questão física, Tá. Vamos correto? lá, então. Sim, sim. Na verdade, é indissociável, né? Nós somos seres que nós temos nossos pensamentos, nossas emoções e o nosso comportamento. E está tudo interligado, né? A expressão de uma alteração nas suas emoções ou na sua mente, né, de alguma forma, ela pode estar por trás disso uma alteração biológica, uma alteração química no nível dos seus neurônios, tá? Então, dependendo se o transtorno, se o problema, a situação for de natureza mais leve, talvez não seja necessário se utilizar de uma medicação. Mas dependendo da gravidade, e não precisa ser de uma gravidade extrema para que você precise já fazer uso de medicação. A medicação pode ser realmente um apoio importante no momento para que a pessoa se sinta melhor de forma mais rápida. E existe um preconceito, um estigma muito grande nesse sentido, né? Porque você está tomando alguma medicação psiquiátrica que você é doido? Não, na verdade, a maior parte da população, pelo menos uma vez na vida, vai acabar desenvolvendo um sintoma, um transtorno psiquiátrico. Então, nós não estamos livres, né? Se você fuma, você já tem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, né? Que é uma dependência à nicotina, né? Interessante. E vários outros. Então, a gente precisa desestigmatizar muito esses sintomas, esses transtornos, porque isso está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos, né? Às vezes, é claro, né? A gente também temos que tomar as devidas precauções para não medicalizar excessivamente, né? Por exemplo, não é toda tristeza que é uma depressão. É normal, existe as nossas flutuações do humor, que são flutuações normais do dia a dia. Tem dia que a gente está um pouquinho melhor, tem dia que está um pouco pior, e isso é normal. A questão é que um estado crônico de sofrimento, né, que persiste por um determinado período de tempo, né, aí a gente começa a identificar alguns critérios para fechar o diagnóstico, diagnósticos de transtornos mentais, né? De novo, e vai depressão, ansiedade, às vezes a pessoa está muito ansiosa com alguma situação de vida que está passando, talvez ela já tivesse uma certa ansiedade de base, fosse algo ansiosa, e aí diante de alguma situação, algum problema maior, essa ansiedade aumentou, e ela começa a ter palpitação, falta de ar, começa a ficar sobressaltada, tendo os sintomas de insônia, por exemplo. E isso, se perdurar por determinado período de tempo, já pode merecer um tratamento para que ela se sinta melhor, né? E o tratamento pode ser desde uma psicoterapia, como orientações de atividade física, yoga, meditação, ou medicação mesmo. E a medicação psiquiátrica não necessariamente vai levar à dependência. Aliás, não deve levar à dependência. A maioria das medicações psiquiátricas não causam dependência. Isso é um outro mito, né? Algumas poucas medicações que têm esse potencial de causar dependência.
No entanto, essas medicações mesmo que têm esse potencial, geralmente não estão diretamente relacionadas ao tratamento, não atingem geralmente a causa do problema, são geralmente medicações que agem nos sintomas, são paliativas, vão aliviar um pouquinho os sintomas e por isso devem ser usados por pouco tempo, né? Entre elas estão a classe dos benzodiazepínicos, que são os famosos calmantes, ansiolíticos, são medicações que não tratam especificamente nenhum transtorno psiquiátrico, podem ser usados para epilepsia, aí sim, né, evitando. Mas fora algumas indicações muito pontuais e específicas, essas medicações são para serem feitas por pouco tempo. E a maioria das que tratam realmente os transtornos psiquiátricos podem ser usados por mais tempo, de acordo com a orientação do seu médico, do seu psiquiatra, né? Aproveitando o gancho referente ao que você falou do tempo, que às vezes a tristeza é normal, que faz parte da nossa vida, existe alguma orientação para que a pessoa ou seus familiares, as pessoas que convivam com ela, tenham esse insight de que, olha, é hora de procurar uma ajuda profissional? Como que a gente identifica isso? Basicamente, é pelo comprometimento do funcionamento da pessoa, né? Se você percebe que ela está tendo um prejuízo importante, seja nas suas interações sociais, seja um prejuízo no trabalho, né? Na vida, no convívio da família, né? Ou ela está tendo um prejuízo pessoal, deixando de fazer as coisas que gosta, por exemplo, uma depressão, né? A pessoa vai ter uma queda importante dos níveis de energia, vai deixar de sentir prazer em atividades que ela gostava de fazer antes, né? E vai ter uma tristeza que vai perdurar, vai ser mais uma constante na vida dela. Aí a gente já precisa pensar realmente em tratar, é um quadro depressivo, né? Então, de maneira geral, sem especificar para depressão, quando esse sintoma, esse sofrimento está perdurando por um período aí maior, geralmente do que 2 semanas, 1 mês, e está causando um prejuízo funcional em alguma área da vida da pessoa, você já tem que procurar alguém para poder ser avaliado, né? Tony? Doutor, 2 perguntas. Acho difícil te chamar de doutor, né? Depois das décadas de amizade, né? Não, por favor, pode puxar pelo nome. Estamos aqui entre amigos. Excelente. A gente tem uma questão que a gente sempre, né, comenta a respeito do transtorno mental, é que se você considera algum outro tipo de doença, por exemplo, uma dor no pé, a pessoa ela não tem uma fonte de negação da dor, né? Ela vai dizer assim, realmente, eu estou com dor no pé e não tem problema nenhum, eu vou procurar ajuda. Mas o transtorno mental, pela característica dele, né, a pessoa age exatamente naquele ponto em que ela deveria admitir. E aí, portanto, ela nega, não só por questões sociais, de medo, de vergonha, alguma coisa assim, mas também porque o transtorno está agindo exatamente no centro da razão dela. E aí eu fico imaginando que ela não deve ir sozinha, porque ela não está muito afim, né? Nem admite, e depois o tratamento que também ela talvez não esteja em condição de levar adiante, né? Como que se resolve esses 2 dilemas? Ir ao médico, admitir o problema, né? Ir ao médico e depois permanecer com o tratamento. Pois é um problema que nós enfrentamos com frequência, Rony. Você falou muito bem, porque, em primeiro lugar, aquilo que nós já pontuamos antes é o estigma relacionado ao problema, né? Então, a própria aceitação, essa questão cultural relacionada a ter ou não problema mental e a você associar isso com loucura, né? Esse estigma realmente barra muitas pessoas de procurarem ajuda e elas ficam sofrendo de forma
desnecessária, absolutamente desnecessária, né? Um psiquiatra é um médico, né, como outro qualquer, e que vai avaliar a necessidade ou não de se fazer um tratamento, né? E ele pode avaliar que não é necessário, por exemplo, um tratamento medicamentoso e que você pode indicar uma terapia como um psicólogo para fazer o segmento, por exemplo, né? Inclusive, uma terapia é algo que eu acredito que todos nós precisamos de alguma forma, né? É, é, isso todos nós temos questões e lidamos com situações pessoais no dia a dia que podemos receber a ajuda, o apoio de um psicólogo, né? E para que a gente tome mais consciência das situações e possamos interagir melhor nas nossas relações pessoais e desempenhar melhor as nossas funções, né? Agora, quando você diz que o problema, né, que talvez que a pessoa esteja passando, de alguma forma afete ela a procurar diretamente, aí a gente entra, por exemplo, na questão da depressão mesmo, né? Uma das causas, né? Porque se você está deprimido, você está sem energia, e por mais que às vezes você queira procurar um médico, se você está sem energia, sem disposição, aquilo lá, nada tem graça na vida, e tudo vai se tornar muito mais difícil para você do que realmente é, né? E aí entra o que você disse, que o próprio transtorno acaba sendo uma barreira para procurar um atendimento, sim. E existe também isso em outros casos, né? Transtornos psicóticos também, a pessoa tem uma cisão com a realidade, de alguma forma passa a viver num mundo diferente, né? E a pessoa ela já não tem crítica em relação à doença que ela tem, né? Okay. E nesse E aí, sentido, aí se torna muito necessário, muito importante o apoio da família, das pessoas que estão perto, observando isso e apoiá-la em cuidar dela, em encaminhar adequadamente para um atendimento médico, né? e somado a isso, é algo que do mundo moderno, né? A gente tá tendo atividades cada vez mais mentais, né? Menos físicas e mais mentais, né? Há determinadas profissões que é o dia inteiro pensando, né? Em interações puramente mentais e menos físicas, e muitas vezes nada físicas. E isso, e como você analisa esse excesso, né, de atividade mental e como que isso, enfim, interfere no nosso comportamento? De fato, né, Rony? Porque lá nos primórdios, né, nossa preocupação era se encontrar ou não com um tigre de dente de sabre, né? E correr dele ou lutar com ele, né? E nós tínhamos esse estresse quando nos deparávamos com ele, né? Acontece que hoje, né, às vezes um e-mail do seu chefe pode ser o tigre de dente de sabre. E essas notícias constantes, por exemplo, da pandemia, quem está totalmente conectado, são tigres de dente de sabre que estão lá o tempo todo. Então, a carga emocional, a carga mental, a demanda, né, de estresse que nós estamos submetidos hoje, e todas essas ameaças que estão na nossa cabeça também, sim, né? Podem não ser uma ameaça real, né? Mas nós interpretamos como ameaças, né? Elas impactam a nossa saúde mental, definitivamente, né? E nos predispõem a esses transtornos mentais, a essas doenças mentais, né? Como a ansiedade, né? Transtorno de humor, de ansiedade, e todos os outros, né? Então, não sei, foi essa a pergunta? A Eu gente me vai, perdi um pouco aqui. a gente vai falar um pouco sobre saúde, né, como
daqui a pouco, né? A gente vai conversar sobre isso. Uhum. E aí a gente volta nesse assunto aí, o que a gente faz, né? Se o nosso dia inteiro é mental, então a mente tem que funcionar bem. Sim. Se o dia inteiro a gente fizesse um trabalho físico, a gente teria de ter o corpo físico muito bem estruturado, bem alimentado. E hoje, se essas atividades são mentais, a nossa mente tem que funcionar bem, né? Então a gente... E o próprio fato é como nosso cérebro, né, faz parte do nosso corpo, né? Nosso cérebro faz parte do nosso corpo. Então, tudo aquilo que de alguma forma faz bem para o nosso corpo vai fazer bem para o nosso cérebro também. Então, o fato de a gente estar o dia todo fechado, sem contato com o sol, às vezes num prédio de escritório, né? Ou fechado dentro de casa ou no trabalho, sem fazer atividade física, isso tudo vai impactar de alguma forma tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental, né? Então, uma das formas, aí a gente vai pensar no que fazer, né? Uma das formas da gente manter uma boa saúde mental é, de fato, você ter uma boa rotina de atividade física, né? Ter uma boa rotina de interações sociais, ter momentos de pausa, né? Dormir bem, que é fundamental. Dormir é você restabelecer a sua saúde. Dormir é uma cura para o seu corpo e é cura para a sua mente também. Então, dormir no horário certo, inclusive com essa questão de quarentena, que a gente fica muito tempo fechado em casa, às vezes nossos horários podem ficar um pouco bagunçados, porque não temos mais aquela rotina muito bem estabelecida de trabalho, né? Mas precisamos manter essa rotina também, porque o nosso corpo, cada célula nossa é como se fosse um relógio, né? Inclusive, isso está determinado geneticamente, faz parte do nosso ciclo, nosso ritmo circadiano. Então, cada um tem o seu ritmo próprio. Tem algumas pessoas que são mais matutinas, outras pessoas que são mais noturnas, mas independente de qual ritmo seja, nós precisamos ter essa disciplina de estar dormindo sempre no horário que nós costumamos, que nós nos sentimos melhor para dormir e acordar sempre naquele mesmo horário também, nos alimentar no horário adequado, porque todos esses fatores ambientais, até a alimentação, e não só o que você come, mas o horário que você come, não só se você dorme o suficiente ou não, mas o horário que você dorme e o horário que você acorda. Então, são disciplinas que são importantes para se manter um ritmo e um funcionamento adequado de todo o seu organismo. E isso impacta diretamente na sua saúde mental. É incrível como nós não damos valor a algumas questões e falando com um profissional, como abre a mente no sentido de quanto é importante a atividade física, não é só por beleza, como é importante o dormir bem, né? E, Marcelo, eu vou procurar, e você falou algumas questões sobre a importância da família nesse processo, né, depressivo, entre o processo de transtorno de ansiedade, falou também da importância da interação social. E aí, acho que é inevitável nós entrarmos nessa questão da quarentena, né, nessa questão da pandemia. Nós estamos vivendo um momento realmente de extrema pressão, tensão, porque na iminência de poder ficar doente, muitas pessoas perderam os empregos, então estamos assim, sem saber o que acontecer. E aí eu vou te fazer duas perguntas diretamente. Claro. Primeira, como cuidar disso, dessa tensão, para que, estando isolados, a gente realmente não acabe desenvolvendo esse transtorno? E uma outra questão que eu vejo que, em relação às crianças e adolescentes, que eu vejo, nós podemos ver que já existe uma pressão neles com as questões escolares, e agora eles estão em casa com uma pressão maior, porque precisam dar conta dessa demanda, né? Como cuidar de nós e das crianças e adolescentes que estão vivendo também toda essa pressão? Ok. Bom, vamos por partes, né?
a questão do isolamento, né? Hoje, de alguma forma, nós temos maneiras para, de alguma forma, burlar no sentido de ter um contato social sem ser presencial, né? Através da internet, através das redes sociais e através de telefones mesmo, né? Telefonemas, videochamadas, né? Então, e é interessante o quanto que isso às vezes nos aproximou mais, porque antes a gente estava tão perdido na nossa rotina que a gente estava um pouco afastado das pessoas que a gente mais ama na vida, né? E agora que a gente foi meio que arrancado, forçado, né, tirado dessa rotina louca de trabalho do dia a dia, nós começamos a sentir falta desse contato com as pessoas que nós amamos, né? E temos a possibilidade de fazer isso, agora temos tempo, né? De ligar para elas, né? Conversar com elas, saber como que elas estão lidando. E isso é muito bom, é importante não só para você, mas também para elas, né? Reforçar esse vínculo com a sua família, né? Um outro aspecto desse isolamento, é claro, né? É que você pode estar em casa com a sua família, às vezes esposa, marido, filhos, né? Mas também pode estar sozinho, né? E esse sozinho, na verdade, você pode interpretar isso de diversas maneiras, né? De duas maneiras principais, né? Uma delas é uma sensação de a solitude, né? Que é um estado desejável de privacidade que permite a sua reflexão, a sua introspecção, né? E você pensar sobre você mesmo, você estar presente para você mesmo, você estar presente para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que é importante para você, seja ler um livro ou buscar coisas, às vezes na internet, fazer um curso que você gostaria de fazer fazia tempo e não está fazendo, ou então imergir dentro de você mesmo através da meditação, então você fazer a sua meditação, a sua atividade física em casa. Então, existem maneiras de você aproveitar esse momento, porque o estar sozinho implica uma solitude. Algumas pessoas entendem essa solitude, interpretam isso como solidão, né? E a solidão, aí sim, pode te levar a emoções negativas e te causar mais tristeza, angústia, né? Mas perceba que a gente, os nossos pensamentos e essas interpretações vêm às vezes de experiências anteriores, passadas, e a gente joga isso no presente. Se a gente conseguir separar e simplesmente olhar para o que está acontecendo agora, e que, na verdade, mesmo em meio à multidão, nós estamos sempre sozinhos com nós mesmos, né? E olhar e prestar atenção e cuidar de nós mesmos, nós vamos estar aptos e preparados para aproveitar melhor esses momentos de solitude, né? Então, essa é uma questão que pode estar causando, né? E nesse momento, caso você sinta solidão, você pode estar procurando os seus amigos, ligando para eles de alguma forma, colocando isso para eles, não ficar só em si mesmo, né? Não ficar só na sua cabeça, naquele sentimento, na sua angústia, né? Realmente procurar outras pessoas para compartilhar isso, né? Isso é uma forma de você desafiar você mesmo naquele sentimento que você está tendo, tá? Não tomar aquilo como uma verdade absoluta, tá? Com relação às crianças, né? Adolescentes, você tem que ter uma conversa aberta. Na verdade, as crianças, principalmente, elas vão lidar com qualquer situação de acordo com o que elas observam que você está lidando, tá? Então, se você estiver desesperado diante dessa situação, as crianças vão ficar assim também, né?
Agora, se você estiver realmente desesperada com essa situação, em primeiro lugar você tem que parar. Porque nós, como seres humanos, né, nós buscamos algo... O que você acha que nós mais buscamos como seres humanos, Cláudia? Que nós mais buscamos? Eu acredito que todo ser humano busca a felicidade. De alguma forma. E se eu te disser que a gente busca a certeza? A gente está o tempo todo ávido por certezas. A gente quer certeza de qualquer jeito. Certeza, 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 certeza. A gente busca em qualquer lugar certeza. Quer certeza para tudo. Só que não existe. Essa é a questão. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? E existe o que existe de fato, essa incerteza que nos ronda o tempo todo, e diante de uma situação como nós estamos vivendo agora, essa incerteza aflora com muito mais intensidade. Isso pode causar esse aumento de ansiedade em nós, né? Provocar essas emoções de ansiedade, né? E como é que nós podemos lidar melhor com isso, né? A gente pode lidar com isso, em primeiro lugar, como eu já comecei a adiantar, nos desafiando esses pensamentos, a gente começar a questionar, né? Porque nós, às vezes, começamos a ter pensamentos que são catastróficos, pensando nas piores coisas do mundo, né, que podem acontecer. Só que o pensamento são eventos mentais, tá? Que se originam de uma experiência passada e que fazem o que a gente fica tentando prever diante daquela situação passada, o que vai acontecer, se vai ser bom ou ruim, né? Então, o que a gente precisa fazer? É a gente desafiar, poxa vida, realmente, será que é para tanto isso que eu estou pensando? A gente identificar o que é o fato nessas emoções que nós estamos sentindo. Será que isso que eu estou pensando ou sentindo é verdade, corresponde? Será que não existe nenhuma outra alternativa? E se eu tivesse, por exemplo, um amigo, uma amiga que tivesse nessa situação que eu estou, o que eu falaria para ele ou o que eu falaria para ela? Existe alguma evidência concreta de que isso que eu estou pensando ou sentindo é real? Né? E aí você começa a se desafiar. Tá? Desafiar esses pensamentos que você estava construindo e você começa a se aproximar mais daquilo que realmente existe, da realidade. E o que isso permite a você, quando você se aproxima da realidade? Quando você sai do pessimismo e também não precisa ir para o otimismo, porque o otimismo também é inútil. Tanto o pessimismo quanto o otimismo são inúteis, porque eles não te dão ferramentas para lidar bem com a realidade. Então, você precisa se aproximar o máximo possível da realidade, do que realmente está acontecendo, para poder ter as ferramentas e lidar bem com elas. E aí, voltando, vou arborizando, falando um monte de coisa, né? Mas voltando aqui, e aí você lidando bem com as situações, você vai ter condições de expressar claramente para as crianças. É claro que na linguagem da idade que ela tem. Então você vai expressar, vai falar para elas, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, aquilo que está acontecendo de acordo com a idade que eles têm, de acordo com a capacidade de compreensão que eles têm. E você lidando bem com aquilo, eles vão entender e vão meio que copiar a sua forma de lidar com a situação. Se estiver lidando bem, eles vão lidar bem com isso também. Ficou muito confuso, não? Deu para entender? Não, de forma alguma. Ficou bastante claro. Rony? Então, a gente poderia
separar, né, talvez dividir, né, classificar as questões que envolvem a emoção e aquilo que, enfim, nasce da própria, né, do intelecto, do conhecimento, né, a informação, o excesso de informação, que nesses dias isso é muito natural, né, todo mundo querendo buscar informações, mas não só nesse período, né, até antes disso, a gente tinha, a gente passou a ter tanta informação no bolso, inclusive, né? Literalmente no bolso, no celular, e que não significava ter conhecimento, né, necessariamente, né? Ter informação, aquele volume de ideias, de opiniões, que, que é parte de né, de um conhecimento de intelectual, né, da parte intelectual. E a gente tem as emoções que lidar com isso, né, a partir de uma informação, como é que eu lido com isso, a partir de um conhecimento educativo, o que eu faço com isso. Eu tenho que cumprir os trabalhos da escola, né, algo relacionado com as crianças e com os adolescentes, mas em grande aspecto, e não generalizando, mas em muitos aspectos, muitas pessoas não não se mostraram com capacidade nem para gerenciar o enorme volume de informações e nem o enorme volume de ideias, de atividades. E aí isso certamente gerou ansiedade e até situações piores, né? A minha pergunta é, será que nós exageramos um pouco, não só desde a criança ali que quer fazer tudo, porque antes não podia, né? Mas agora pode. Tem acesso a tudo, tem recursos quase infinitos de você ter uma academia, um curso de línguas, um curso de programação. Então a criança vai aprender tudo, porque ela é capaz de aprender tudo isso. Nós exageramos nesse processo e exageramos também na quantidade de informações. Afinal de contas, o cérebro humano estava pronto para essa avalanche, para o mundo se tornar tão pequeno a ponto de caber no bolso de cada um de nós. Ok. É, onde que você vê que de alguma forma nós poderíamos, eu sei que foi uma pergunta, que não necessariamente está afirmando isso, mas que você observa que talvez nós tenhamos exagerado? Isso vem um pouco dos educadores, né? A gente está aqui também num processo educativo, né? Da gente aprender, né, os assuntos Sim. que dizem respeito à saúde mental. E isso, né, naturalmente, que é importante para nós em todo o nosso trabalho como pais e também como educadores dentro do projeto Musicarte. Os educadores Sim. compartilham um pouco disso, de dizer que as crianças e os adolescentes não têm tempo para nada, porque as agendas estão lotadas de coisa. E não só com relação à notícia, né, uma, uma análise, né, mais ou menos pessoal, que nos anos 80, sem internet, né, a pauta do nosso dia a dia tinha um pouco de TV, né, o jornal da TV, tinha um pouco do jornal escrito, né, que hoje ninguém mais lê, né, porque é tudo digital, e as conversas, né, então eu tinha poucos amigos e a pauta era nossos poucos amigos. Hoje a pauta são os 1.000 amigos que compartilham 200 milhões de coisas o tempo inteiro e eu vou ali consumindo. Então chega uma hora ali que assim, deu uma esgotou, né? Eu preciso relaxar. E nem sempre eu tenho esse alerta para parar a atividade, para parar de ler, de receber informação. O que eu observo, Rony? Na verdade, sim, eu concordo com você, né? Eu acho que cada época da humanidade existe a sua demanda e algo para se lidar e algo para se aprender, né? Isso é meio que um efeito colateral do avanço da tecnologia, do avanço da civilização de alguma forma. E aí, com esse avançar, vem também os problemas que estão relacionados a isso, né?
o grande desafio é justamente você aprender a lidar com isso, né? É você realmente estar conectado com a sua natureza, e aí é bem interessante, né? E quando você está conectado com a sua natureza, você está conectado com aquilo que é realmente importante para você, que é realmente importante para a sua vida, né? E aí o interessante é que ao mesmo tempo que nós estamos nessa enxurrada, né, de informações e de demandas sociais aí nas mídias sociais, etc. e tal, nós também temos, por exemplo, o desenvolvimento e vamos dizer assim, como tá me fugindo a palavra, mas a, o espalhar, né, também de técnicas orientais, por exemplo, que vieram para o Ocidente e que foram embasadas cientificamente como mindfulness, né? Que é a meditação, dita em outras palavras, né? Então, se nós soubermos enxergar e buscar a informação adequada, às vezes com quem sabe, com quem tem já uma vivência, pode nos orientar, né? Nós vamos conseguir navegar no meio desse caos aparente, né? E utilizar ferramentas que vão nos apoiar a viver melhor e a continuar vivendo bem, independente da situação e da situação que a sociedade se encontra, né? Então, ao mesmo tempo que somos demandados, também temos mais ferramentas para lidar com isso. E esse é o desafio, né? É a gente selecionar e a gente aprender a lidar com tudo isso. Ok. Posso seguir aqui, Cláudia? Eu tenho uma pergunta a respeito das nossas comunidades, né? A gente falou ali do acesso ao profissional, a remédios, né? E a gente sabe que com a desigualdade no Brasil, a gente vive, às vezes, realidades completamente diferentes, né? E aí, também no nosso trabalho, dentro do projeto Musicarte, que nós estamos dentro da comunidade, a gente vivencia isso o tempo inteiro e sente, mesmo que por poucos momentos ali, mas a gente sente na pele exatamente o que as pessoas também sentem, conhecemos suas casas, né? E aí a gente poderia pensar assim, que nas comunidades, os motivos para uma depressão, por exemplo, uma tristeza contínua devido à qualidade de vida que existe ali, elas sim, são inúmeros, diários, né? Então, todo mundo deveria, isso numa visão pessimista, claro, todo mundo ali devia ter depressão, porque não é possível, né, viver daquele jeito. Isso, na verdade, é claro que isso é um exagero, né? É uma hipérbole, né? Obviamente que isso não acontece. Tem muita gente lá otimista e mandando ver, mas a gente imaginaria nesse sentido, que todo mundo deveria, né, deveria viver de uma maneira muito triste, muito depressiva. E existe o lado contrário, né? De pessoas que são financeiramente bem de vida, tem uma casa bonita, tem uma família, tem um carro bonito, então elas nunca deveriam ter um motivo para ficar triste, para ficar depressiva, né? E nem um lado e nem o outro são verdadeiros. A gente encontra otimismo pleno em todos os lugares, assim como a depressão em todos os lugares. Isso é muito natural. A questão da onde vem, afinal de contas, se não vem do meio ambiente, se não vem da sociedade, da forma como a gente está vivendo, de onde vem a depressão, a tristeza, a falta de vontade de viver? Ok. Então, né? Nós somos seres biológicos, né? Mas também somos seres sociais, né? Como seres biológicos, nós trazemos uma carga genética e cada um tem uma vulnerabilidade, né?
Nesse sentido, a gente pode explicar que é, por exemplo, no caso do seu exemplo da depressão, ela pode estar presente tanto na família rica quanto na família pobre, né? E isso, mesmo que não falte nada, nossa, mas porque ela não tem motivo nenhum, mas você não precisa realmente de motivos para ter depressão, né? Isso pode ser um elemento intrinsecamente biológico, ligado à sua biologia, né? E tem pessoas que são mais vulneráveis e pessoas que são menos vulneráveis. Aí entra os fatores ambientais. Você pode ter uma pessoa menos vulnerável, só que tem fatores ambientais bastante importantes, né, que vai fazer com que ela desenvolva depressão. E pode ser que ela seja uma pessoa extremamente vulnerável, mesmo que não tenha fatores ambientais, e que isso vai fazer com que ela desenvolva depressão, por exemplo, né? Então, a gente olhar de forma global. Então, realmente, quando a gente olha através dessa realidade, através dessa lente, a gente desestigmatiza a doença mental, o transtorno mental, né? Porque isso é da condição humana, é do funcionamento. Nós somos uma máquina e cada peça do nosso corpo vai funcionar de determinada maneira. Se não tem depressão, às vezes pode ter algum outro problema, um problema de estômago, um problema de coração, né? Todos os órgãos do nosso corpo podem ter algum problema de funcionamento. E você pode ver assim, nossa, a pessoa come tão direitinho e tá tudo certinho, faz atividade física e tudo, e tem colesterol super alto, né? Então, essa pessoa não tem, por exemplo, os fatores ambientais, mas deve ter algum determinante genético. E assim também acontece com a depressão, com os transtornos mentais, né? Isso é da condição humana. Por nós termos cérebro, por nós termos o nosso corpo, é que ele dá problema. É o funcionamento. Qualquer máquina pode vir a desenvolver algum problema, né? É simples assim. Parece simples, mas não é tanto, né? Vou aproveitar. Uhum. Pode falar. Não, Pode então, falar. e aí, mas tem esses fatores ambientais também, naturalmente. Então, alimentação adequada, atividade física ou não, né? Todos os estressores ambientais, né? De situações de vida muito difíceis. Tudo isso vai impactar de alguma forma o sistema nervoso, né? E o funcionamento cerebral de alguém, né? Então, por isso que é tão comum, né? Pelo menos depressão, por exemplo, pelo menos 20% das pessoas vão ter um transtorno mesmo depressivo. É bastante coisa, né? Ao longo da vida, né? Então, isso é muito mais próximo, não pode ser estigmatizado da forma como é, né? Isso aí pode ser, nós mesmos podemos vir a ter e vir a desenvolver um quadro como esse, né? Às vezes você está trabalhando excessivamente, não tá dormindo direito, está num ritmo muito frenético, você pode desenvolver um quadro depressivo por conta desses estressores, por exemplo, né? Tá? Quando você deixa de lado, deixa de observar as necessidades do seu corpo, né? Doutor, falando nas necessidades, e aí eu vou entrar numa questão um tanto polêmica, porque tem a questão social, principalmente nos jovens, mas nós temos aí a questão das drogas, lícitas e ilícitas. Uhum. Que aí uma opinião pessoal, eu acredito que possa ser uma fuga, de repente de uma tristeza, de alguma situação, para se ir para esse caminho que normalmente inicia através da bebida alcoólica. Mas essa bebida
bebida, essas drogas podem levar a um transtorno mental? É uma causa e consequência? Ela pode ser as duas coisas? Sim, podem sim. Totalmente. Por exemplo, uma substância que todo mundo acha que é leve, que é tranquila e que é natural e que não tem problema nenhum, tem um impacto importantíssimo na saúde mental e tem uma evidência científica bastante sólida nesse sentido, que é a maconha. Por exemplo, a maconha, se usada antes dos 18 anos, dobra as suas chances, né, de ter esquizofrenia, que é uma doença altamente debilitante, altamente incapacitante, e não tem cura, você tem que tomar remédio para o resto da sua vida, né? Então, você não iria ter esquizofrenia, mas se você tiver determinada vulnerabilidade genética, por exemplo, isso é uma das coisas, um dos males que a maconha faz, por exemplo. Se você tiver determinada vulnerabilidade genética, ao usar a maconha, você pode desenvolver esquizofrenia, né? Que talvez seja uma das doenças mais graves em termos de incapacidade mesmo, né? Dentro da psiquiatria. Então, e fora outras coisas, e o uso continuado da maconha, por exemplo, pode dar um comprometimento cognitivo, né, ao longo do tempo, e pode causar muitos outros problemas. Alterações de humor, transtornos de humor, isso está muito bem estabelecido, né? Então, uma coisa que inicialmente pode ser recreativa, inofensiva, quando a gente olha as estatísticas, quando a gente olha as consequências disso, são assustadoras. A gente que trabalha em enfermaria de psiquiatria, a gente vê todos os dias diversos casos de jovens que, ao utilizar maconha, desenvolveram um quadro psicótico grave e precisam de internação, inclusive de internação psiquiátrica, né? Então, é algo para se olhar, para se ver com cuidado mesmo, né? Álcool, por exemplo, né? Então, assim, realmente, às vezes, você pode ter um outro quadro, às vezes um quadro de ansiedade. Isso acontece, por exemplo, a pessoa está dormindo. Então, às vezes a pessoa bebe por achar que o álcool vai relaxar, e relaxa um pouco mesmo, e acaba dormindo melhor. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue aprofundar o sono e não dorme bem, não tem uma restauração completa, né? E passa a ser um cuidado paliativo, né? Ele passa a usar como uma medicação, entre aspas, né? Isso. E pode desenvolver um quadro de dependência, sim. E o uso e a dependência de álcool, o uso excessivo de álcool, vai levar também a outros quadros, a outros transtornos, né? Diversos, não só físicos, pode levar uma cirrose hepática, né? Pode levar a diversos comprometimentos físicos, mas também quadros mentais, né? Uma abstinência ao álcool, por exemplo, pode ter como sintoma quadros psicóticos também, e epilepsia, a pessoa pode ter crises convulsivas, etc, né? Tá? É isso? Ficou alguma dúvida nesse sentido? Respondi tudo o que você imaginava? Respondeu sim. Rony? Marcelo, vamos falar de saúde agora? Você esteve na Índia, né? Sim. Os indianos estão todos tranquilos? Foi isso que você foi buscar lá? Então, lá é um caos. Você não imagina o que é o trânsito da Índia. Pois é. Mas é engraçado porque em meio ao caos, né, existe um certo entendimento, né?
É uma sociedade diferente, é uma cultura diferente, né? E a Índia vem se desenvolvendo bastante, né? Então é um país em desenvolvimento e apesar de ter bastante desigualdade social, assim como no Brasil, é, existe problemas, né? Existem vários problemas e nem todos são tranquilos e nem todos, mas como a cultura, né, relacionada a yoga, essas medicinas alternativas é muito forte, né? De alguma forma eles têm um pouco mais de acesso a técnicas e a gente não vê a mesma tensão social. Por exemplo, se nós tivéssemos o trânsito da Índia aqui no Brasil, metade da população teria sido dizimada, um matando o outro. Lá eles não se movimentam pela visão, eles se movimentam pela audição. Eles vão buzinando para ver se está. Se você escuta um buzino chegando muito perto de você, você vê que a pessoa está perto. Se o buzino está longe, não está tudo bem, porque eles buzinam a cada 30 segundos. Mas é uma sociedade bastante interessante e tem muito a oferecer, né? E, na verdade, tem sido a fonte, né? De várias técnicas, né? De meditação milenares, né? E que eles estão... E foi isso que eu fui buscar lá, né? De alguma forma, me exercitar, me treinar nessas técnicas, né? As quais eu pratico diariamente. Pela necessidade, pela minha necessidade, pela necessidade que eu vejo de manter equilibrada a minha saúde mental, pela importância que eu dou para a minha saúde mental, porque a minha saúde mental é meu instrumento de trabalho, meu aparelho psíquico é o meu instrumento de trabalho. Então, é fundamental que eu mantenha esse meu aparelho psíquico equilibrado, né? Certo. E a gente brinca, né, com os médicos, né, que se eles, pô, se não tiver, se todo mundo cuidar super bem da sua saúde, então não vai precisar mais, não vai ter mais paciente, né? Mas a gente sabe que a saúde tem os dois lados. Tem o lado preventivo, né, o lado educativo, e depois você vai ter o lado, né, do Sim, cuidado médico, porque quando a pessoa virou um paciente, né? E muitos. exato. E a gente sabe, né, que os médicos atuam muito nisso porque se a gente pode aliviar o sofrimento, não é exatamente Sim, isso que a gente quer também, né? A gente quer sim. ver as pessoas bem, né? Eu imagino que seja É, exatamente isso que todos os médicos do mundo querem, sem dúvida nenhuma. E se as pessoas parassem de ficar doentes, a gente teria certamente outras frentes de trabalho para se fazer, não haveria dúvida sobre isso. Então, sim. nesse sentido da educação, o que é que nós deveríamos fazer que está ao alcance das nossas mãos todos os dias para a gente poder ter saúde mental? Ótimo. Então, você tocou num ponto bem interessante, né, Rony? É, a medicina, né, ela tem um viés muito voltado para doença mesmo, né, mesmo durante a faculdade, né. Mais recentemente que nós temos dado uma importância crescente para essa questão da prevenção. Ela nunca foi ausente, obviamente, né, mas ainda hoje nós nos voltamos muito para a questão curativa, de apagar incêndios mesmo, de curar as doenças, de aliviar o sofrimento que já está. Mas algo que realmente me fascina dentro da medicina é justamente esse caráter preventivo, né? E esse caráter preventivo está fundamentalmente ligado realmente à educação, né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui de alguma forma, né? Buscando trazer consciência para as pessoas, né, para todos, dessa necessidade de se prevenir, de se manter bem, de evitar que a gente tenha algum problema de saúde, né? E a gente cultivar a nossa saúde perfeita, né? Nós vamos o bem-estar, né? E aí, nesse sentido, né, sendo nós seres, né,
biopsicossociais, né? A saúde tendo esse caráter biopsicossocial, né? Para que a gente nos mantenha com uma saúde mental equilibrada, né? Nós precisamos olhar para todos os aspectos da nossa vida. Nós já falamos aqui ao longo, né, dessa live da importância da gente ter uma programação adequada, ter um ritmo adequado, né, de sono, de alimentação, de atividade física, né, ter isso programado, né, porque o nosso corpo tem necessidades, né, a gente precisa de sol, né, o sol, por exemplo, pela manhã, vai ativar o nosso marca-passo central do nosso ciclo, do nosso ritmo circadiano, né? Vai inibir a produção de melatonina e vai mandar mensagens para o nosso cérebro de que está na hora que a gente precisa ficar acordado, que já é dia, que a gente vai entrar em atividade, né? E esse marca-passo vai determinar o ritmo de todas as células, de todos os órgãos e sistemas do nosso organismo, né? São como se fossem engrenagens, né? E aí, se você começar a alimentar essas engrenagens, por exemplo, se a gente comer no horário errado, se a gente ficar pulando refeição sem um critério adequado, né? E cada hora comer em um horário diferente, que mensagem que você está dando para o seu organismo? De que está tudo bagunçado, né? O seu organismo, na hora que o seu estômago, o seu sistema digestivo era para estar desacelerando, você coloca comida para dentro dele, começa a acelerar. Mas a engrenagem que ele estava ligado era uma engrenagem de desaceleração. Então, você acaba causando ao longo do tempo, cronicamente fazendo isso, um desequilíbrio. Então, tudo importa quando a gente fala em termos de saúde, né? Não dá para você separar a saúde mental da saúde do corpo físico, né? Então, tudo importa. Importante você se alimentar bem na hora adequada, dormir bem na hora adequada, né? Sem excessos e sem restrições, né? Praticar atividade física, né? Na hora adequada também, né? Se você praticar atividade física à noite, né, você vai atrapalhar o seu sono, tá? Então, você observar que o seu organismo funciona dentro de um ritmo, né? E você também entender que você tem, aí sim, né, diante de todas essas demandas de fora, de todo esse estresse, de tudo que a gente vem vivendo, né, é importante você entender que você é um ser humano, que você pode ter emoções e que você vai ter emoções e que você vai aceitar essas emoções. Se você está angustiado, se você está ansioso, se você simplesmente aceitar, ok, eu estou observando o meu estado e eu aceito como eu estou. É normal não estar normal, por exemplo, numa situação como essa. Então, aceitar, ter um pouco de respeito, de compaixão também com os seus sentimentos, com as suas emoções, né, com os seus pensamentos. E isso vai te ajudar a deixar de sofrer com simplesmente o fato de você não estar bem naquela situação. Então, se você simplesmente aceitar isso, já é um grande passo, né? Você começa a lidar com a realidade, você se capacita de ferramentas para lidar com aquilo que você está vivendo, né? Então, é isso, saber que nós somos pensamento, mas e que os pensamentos influenciam as nossas emoções, que influenciam o nosso comportamento, e o nosso comportamento vai levar a pensamentos. Cada um desses três fatores, dentro da nossa organização psíquica, eles se retroalimentam. Então, se você cuidar daquelas informações que entram até você, ou seja, evitar um excesso de informação desnecessária e ruim, e
e que podem te deixar mais triste ou irritado, ou ansioso, ou tenso, ou preocupado, você restringir esse acesso a esse tipo de informação, isso é você estar se preservando também. Isso vai ter um impacto nas suas emoções, no seu comportamento. Então, você... e aí, e nesse sentido, você também ter um momento do dia que você olhe para si mesmo e para se acalmar, para você se perceber, né? É interessante que, né, com essas técnicas de meditação, né, a gente fica cada vez mais presente para aquilo que a gente está vivendo no atual momento, sem preocupações excessivas com o futuro, sem ficar apegado também ao passado, né? Então você está realmente localizado e percebendo e prestando atenção no momento presente. E tudo aquilo que for interpretação, tudo aquilo que você estiver agregando ao momento presente, que não é uma realidade, que não é um fato, você simplesmente perceber isso, ok, eu aceito, eu percebo que eu estou ansioso, que eu estou tentando prever alguma situação, estou preocupado se eu vou receber ou não, se eu estou sem dinheiro, se eu vou conseguir trabalhar ou não. E ao invés de ficar no futuro, você se voltar, ok, eu aceito que eu estou preocupado por conta dessa situação que eu estou vivendo, né? E essa é a minha realidade agora. E o que eu posso fazer agora, nesse momento, para que eu possa ficar bem e para que eu possa, de alguma forma, me preparar para, eventualmente, o que possa vir a acontecer. Então, você abrir mão daquilo que não é o hoje, não está aqui e agora, para se apropriar da sua realidade e realmente tomar alguma ação que possa ser útil para você lidar melhor com a situação, né? Nesse sentido, se vocês quiserem, eu posso passar uma técnica muito rápida, muito simples, para ajudar a gente a equilibrar, principalmente essas emoções que estão desencontradas, às vezes essa angústia, essa ansiedade diante de qualquer situação que você possa estar vivendo agora nesse momento. É uma técnica super simples. Posso falar, Rony? Vamos nessa. Já estou me preparando aqui. Ótimo. É só você estar sentado em um lugar confortável. Eu quero que você respire e inspire o máximo de ar dentro dos pulmões. O máximo de ar. Depois você expira o máximo de ar fora dos pulmões. Vamos fazer isso 5 vezes, tá? Máximo de ar dentro, com calma, tranquilidade. Expira, máximo de ar fora. De novo, podem fechar os olhos se quiserem. Máximo de ar dentro. Máximo de ar fora. Máximo de ar dentro. Máximo de ar fora. Máximo de ar dentro. Máximo de ar fora. Agora continuem de olhos fechados. Respirem normalmente. Sintam o ar tocando nas narinas, nas suas narinas. Sintam o ar entrando e tocando nas suas narinas. E saindo também tocando nas suas narinas. Simplesmente façam isso. Sintam o ar entrando e saindo, tocando as suas narinas. E vocês vão perceber que podem surgir diversos pensamentos
e tá tudo bem. E sempre que vocês perceberem que vocês estão nos pensamentos e não, e vocês lembrarem que vocês estão propostos, que a proposta de vocês aqui é prestar atenção, é fazer essa meditação, vocês retornam e voltam o pensamento de vocês, a atenção de vocês a sentir o ar que entra e sai da narina de vocês. E os pensamentos vão e vêm, não tem problema, vocês não precisam brigar com os pensamentos, não precisam brigar com as emoções, simplesmente aceite eles. Quando você perceber que você está neles, você volta a sua atenção de novo a sentir o ar entrando e saindo da narina. E assim vocês fazem esse exercício por 3, 5 minutos. Tá? Podem abrir os olhos agora e vocês vão perceber que de imediato vocês já estão com as emoções mais equilibradas, mais assentadas, estão mais calmos, tranquilos e estão mais aptos a lidar com aquilo que vocês precisam lidar na situação de vida de vocês, né? Como que está se sentindo aí, Rony, Cláudia? Bem calmo. É interessante que realmente os pensamentos vão e vêm, e o prestar atenção no respirar, né, nesse vento nas narinas, faz com que intensifique os pensamentos. Né? E essa é uma técnica que normalmente quem tem criança, quem trabalha com criança, usa. Né? A criança está um pouco nervosa, respira. Isso é uma forma que a gente usa para poder acalmá-los. Sabe por quê? É só um parênteses aqui, Cláudio. Porque assim, quando a gente está... A ansiedade às vezes nos leva ou para o passado ou para o futuro, né? E o que é presente para a gente? Qual que é o momento presente? Onde que a gente consegue se fixar no presente? Quando a gente toma consciência do nosso corpo. Porque nosso corpo não está no passado, não está no futuro. Nosso corpo está aqui no presente, né? Quando a gente volta a nossa atenção para o nosso corpo, a gente consegue se estabelecer para a nossa mente, acalmar o nosso corpo, acalmar a nossa ansiedade, né? E a respiração traz muito isso para a gente, né? É o momento presente, a atenção no nosso corpo, né? Atenção para o momento presente. Mas, continue que eu te cortei. Não estou te ouvindo. Está cortando um pouquinho. Bom, enquanto ela volta aqui, devemos desligar nossos celulares ou não? Ah, sim. Oi? Então, né? Não necessariamente, né? Tá um negócio, o problema não é a tecnologia, né? O problema é a maneira como a gente lida com ela, né? E se a gente aprende a lidar bem com ela, ela pode ser uma importante ferramenta para a gente. Então, o que se recomenda é realmente buscar a informação, você até programar assim, vou buscar informações necessárias apenas uma vez por dia no máximo, em determinado canal. Você evitar pessoas tóxicas, pessimistas e tal, ou então grupos que estão, às vezes, com muita fake news, ou muitas notícias, mesmo na televisão, não é só o celular, mas às vezes aquele noticiário que está bombardeando o tempo todo com notícias ruins, né? Isso é uma sobrecarga para a nossa mente, né? Para as nossas emoções, que já estão sobrecarregadas. A gente não precisa disso, a gente tem que poupar a nossa energia mental, né? Para aquilo que realmente é importante para a gente, né? Então, não desligar, mas talvez ignorar grupos, sair de grupos que não são
agregadores, não trazem algo de positivo para a gente, ou simplesmente mesmo ignorar a mensagem e silenciar pessoas ou grupos assim. É claro que se alguém precisar de apoio, o fato de você ser gentil e dar o apoio, ser caridoso, isso tem vários estudos mostrando que isso é altamente benéfico também para a sua saúde mental, né? Te traz uma sensação de felicidade e de completude, né? Então, você também pode contribuir para a tranquilidade, o equilíbrio e a paz das outras pessoas, né? Mas para que isso aconteça, você tem que estar equilibrado também, senão você não vai ter habilidade para contribuir dessa forma, né? Então, restringir sim, né? Principalmente você selecionar aquilo que é importante para você. E aí que está o aprendizado, você aprender a fazer essa seleção, aprender a dizer não, aprender a restringir. E nós estamos realmente o tempo todo bombardeados, somos bombardeados por todo tipo de informação e demandas, né? Mas o segredo está justamente em aprender a restringir, a dizer não para algumas coisas, porque você não tem como dizer sim para aquilo que é importante para você, se você não dizer não para aquilo que não é tão importante, que não faz tanta diferença e que é só mais o mesmo ou te traz algo ruim, né? Ok, muito bom. Muito bem. Acho que nós vamos caminhando para o final, mas gostaria primeiro de dizer que é bastante interessante ver um médico falando que a meditação auxiliar na saúde mental, acho que isso é importante. É importante desassociar, eu acredito que a meditação não tem um largo conhecimento sobre a meditação, mas não é uma questão religiosa. Exato, Isso é bem lembrado. importante. Eu acho que é importante ficar claro para as pessoas que não é uma questão religiosa. E eu acredito que nós podemos finalizar, né, doutor, deixando claro que para uma saúde mental precisamos de equilíbrio na vida, em todos os pontos dela. Sim. Por tudo que foi falado, é um equilíbrio no físico, em alimentação, tudo gera um equilíbrio, né? Sim. Cultivar E a boas meditação vem amizades. ao caminho. Eu acho que isso é interessante. Eu dei uma olhada no Face, não tem nenhuma pergunta. Algo a dizer? Fica à vontade. Rony? Marcelo, muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco. Acho Eu que quase foi ia uma te elogiar agora, mas oportunidade. porque você me chamou de Marcelo, mas daí você já emendou o doutor, daí Ô, perdeu. doutor, tá certo. Então vamos Eu voltar. agradeço. Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco. Acho que foi uma oportunidade imensa ter esses esclarecimentos. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco hoje também. Já fica, acho que, o convite para o nosso próximo diálogo, que nós divulgaremos para o nosso Face. Rony? É isso aí, Obrigado. queria agradecer ao Marcelo, meu amigo de décadas já, né? O tempo vai passando, né? E a gente vai Nem tanto, medindo, aí vai. né? Mais ou menos por aí. E que a gente tem aprendido a admirar, né, ao longo desse tempo todo. Algumas amizades que ficam, né? E a gente vai perceber que algumas coisas que a gente fez certo vão colaborar para um equilíbrio futuro, né? E é isso que a gente deseja para todos nós. É isso aí. Obrigado, Rony, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos aqui que prestigiaram, estiveram presentes. Espero que tenha sido, de alguma forma, uma boa contribuição para vocês, para a vida de vocês, para o equilíbrio da saúde mental e saúde física de cada um de vocês.
Então, muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí, uma boa noite para todo mundo e até o próximo evento da nossa série Diálogos. Um abraço.